Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso eterno Salvador repouse sobre sua vida, sua cabeça, sua família, sua casa neste momento. Meus irmãos, quero mais uma vez trazer uma reflexão, usando hoje como base o Salmo 27. O Salmo 27 que fala sobre a segurança que temos em Deus. Então, quero te convidar, você que pode e que tem acesso a uma Bíblia neste momento, abra sua Bíblia e leia comigo o Salmo 27, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Meus irmãos, medo é um sentimento tão peculiar da nossa humanidade. É algo que está tão intrinsecamente ligado à nossa essência que muitas vezes não percebemos os danos causados em nós pelo medo. Quem nunca deixou de arriscar algo novo por causa do medo? Quem nunca deixou passar uma oportunidade na vida, daquelas que só aparecem uma vez na vida, mas devido à presença do medo, de achar que não seria possível ou viável, ou até mesmo que seria arriscado, perdemos várias oportunidades que a vida naturalmente nos apresenta. É claro que esta frase pode parecer muito humanista. Afinal de contas, estou aqui para falar de assuntos espirituais, mas o fato é que realmente Deus realiza a sua vontade sobrenatural em nós, muitas vezes por meio das coisas naturais. E quando rejeitamos ou não aproveitamos muitas oportunidades que Deus nos concede, significa que o nosso coração está sendo governado pelo medo. Quantas pessoas sentem medo de assumirem um compromisso, de um relacionamento real com Deus? Dizem que precisam melhorar em aspectos morais e comportamentais antes de se entregarem a Jesus. Isso por causa do medo.
As pessoas, por causa do pecado, vivem vidas travadas, não progridem espiritualmente, não avançam ministerialmente, não crescem no relacionamento com Cristo, de graça em graça, de fé em fé, porque sentem-se incapazes. Isso por si só é um pecado. O medo que nos paralisa, que nos engessa, nos impede de viver para a glória de Deus, é um pecado contra o Deus vivo. Por isso, o salmista começa o seu salmo numa belíssima construção, falando da sua confiança em Deus. Cristo é a nossa luz quando estamos na escuridão. Cristo é a nossa salvação quando estamos perdidos. Cristo é a nossa fortaleza quando estamos nos momentos de fragilidade e fraqueza. Portanto, a quem temeremos? Quem poderá lançar medo sobre nós? Quem poderá intimidar o cristão se o Senhor da nossa salvação está no nosso lado? Meus irmãos, percebam, portanto, que vencer o medo é uma questão de fé. O salmista diz no verso 3 que mesmo que um exército acampe ao nosso redor, não temos razão para temer. Mesmo que as lutas e aflições batam em nossa porta diariamente, não temos motivo o suficiente para cogitar o receio. É uma questão de fé, porque não é na nossa força que nós nos apoiamos, não é por meio do nosso mérito que somos edificados, não é na nossa justiça, mas na justiça de Cristo Jesus. Se Ele é a nossa força, por que tememos? Se Ele é o nosso representante, para que caminhar então em direção à sala do trono de Deus como se estivéssemos andando em corda bamba? Pelo contrário, o autor da Epístola aos Hebreus diz que devemos entrar com confiança na sala do trono. Se estamos em Cristo, não temos motivos para temer a presença do governante do universo. Portanto, veja, a fé é uma questão simplesmente não de espiritualização daquilo que não entendemos. Pelo contrário, a fé é uma expressão de confiança e certeza naquilo que não vemos, mas conhecemos. A nossa fé não é fruto da abstração da nossa mente. Nossa fé está firmada em uma pessoa real, em um Deus real e vivo. A nossa fé é direcional, ela tem um foco e tem um alvo, que é Cristo Jesus. Dessa forma, fica mais amplo o conceito da nossa confiança. Quando dizemos que não há razão para temor, é porque existe uma rocha sólida, firme e real, onde podemos nos agarrar. Cristo é o nosso refúgio, o nosso rochedo, o nosso porto seguro. Cristo é a nossa âncora. Mas é bem verdade que nós ainda assim caímos no medo. Sentimos medo e desconfiança, mas isso ocorre quando estamos olhando muito para nós mesmos. A insegurança facilmente se impregna em nós como gordura quando vivemos com base no nosso esforço e no nosso mérito próprio. Meus irmãos, quando vivemos uma religião que está muito mais interessada no nosso conforto e no nosso bem-estar, certamente temos motivos para temer. Quando vivemos uma cultura cristã que está mais alinhada com a vontade humana, uma cultura antropocêntrica, aí realmente não temos firmeza na nossa fé. O verso 4 diz: Uma coisa peço e a buscarei, que ele realize os meus sonhos e desejos? Não. Mas o verso diz que eu contemple a bondade do Senhor e habite na casa de Deus para buscar a sua orientação. São coisas completamente diferentes. A nossa vontade e a vontade de Deus. A nossa é fraca e perecível, no entanto, a de Deus é sublime e eterna.
Não existe segurança para nós longe da presença de Jesus. Não há um pingo de esperança ou conforto para a nossa alma sem que estejamos firmados em Jesus. Veja o versículo 5. Cristo é a nossa segurança no dia da adversidade. Veja o verso 6. Ele nos faz triunfar sobre os nossos inimigos, e isso significa triunfar sobre nós mesmos, sobre nossa natureza pecaminosa, sobre nosso orgulho e prepotência, sobre a nossa altivez de espírito, coisas que estão tão presentes em nós, até mesmo quando fazemos obras louváveis, somos tentados pelo nosso ego e pelo nosso orgulho. Meus irmãos, só podemos triunfar sobre nós mesmos quando decidimos por Cristo e decidirmos não viver mais em função do velho homem. Ainda assim, as lutas e aflições virão, e quando elas chegarem, devemos fazer como no verso 8 ao verso 10, que clama ao Senhor, que diz ao Senhor: Senhor, responda-me. Meus irmãos, não deixem de pedir ao Senhor, não cesse de clamar, insista com Ele, insista com Cristo dia e noite, pois não há exercício mais sublime que a oração, que nos fortalece a alma e prepara o nosso espírito para o dia da adversidade. Como diz Edward McIndrum-Baldes, um escritor do século XIX, em seu livro chamado O Poder da Oração: a oração é terapêutica. Orações e muitas orações, não orações profissionais, mas orações sinceras. O salmista termina o texto dizendo que, apesar das lutas e investidas dos inimigos, respirando violência contra ele, ele continua acreditando. Meu irmão, tenha essa mesma certeza, viva essa mesma fé, seja edificado pela perseverança que o mantém de pé, viva a sua vida esperando visualizar a bondade de Deus, pois certamente você a verá. Aquilo que é mais precioso que Deus tem para nos oferecer é o seu Filho, o Cordeiro de Deus. Espere no Senhor quando tudo mais faltar. Confie no Senhor quando todo o resto não inspirar mais confiança. Seja forte e resista ao desânimo, à frieza espiritual. Resista à falta de interesse, à falta de desejo pela oração, à falta de desejo pelos estudos bíblicos. Seja forte e prossiga, mesmo que você não veja, mas seja forte, pois Deus não desampara aqueles que confiam e esperam nele. A vitória do povo de Deus já foi conquistada na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já somos mais do que vencedores, acima da dor, acima da angústia, da doença, da descrença, acima da aflição deste mundo, acima das ideologias, políticas e imposições mundanas. Em Cristo somos mais do que vencedores, muito mais acima do medo. Portanto, diga para si mesmo e para o mundo, fale para a sua própria consciência e para o seu coração. Diga: Jesus é a minha luz e a minha salvação, então a quem temerei? Dessa forma, a minha primeira pergunta quando iniciei o meu discurso: quem não perdeu uma oportunidade por causa do medo? Com isso, eu quero encorajar você. Não deixe o tempo da visitação de Deus passar, sem que você a aproveite e colha frutos eternos. Não deixe de se posicionar como um filho de Deus, escolhendo a melhor parte. Não deixe de viver uma vida cheia do Espírito Santo, vida esta que glorifica a Deus e beneficia a Igreja de Cristo com serviço e piedade. Meus irmãos, hoje é o tempo oportuno para todos, homens e mulheres, meninos e meninas, jovens. Não desperdicem sua juventude com futilidades consigo mesmo.
Aproveite a oportunidade que Deus te dá hoje para se lançar nos braços de Jesus. Se fortaleça em Cristo, cresça na graça de Cristo. Não tenha medo de buscar mais e mais de Deus hoje. E que sejam renovadas as forças de todos vocês que esperam no Senhor. Amém.